Olá, crianças! Bom dia! Feliz sábado, meus queridos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu espero também que essa semana tenha sido muito abençoada por Deus. Vamos começar mais uma Escola Sabatina especial? Vem comigo! Antes de nós começarmos, nós temos que pedir para o Papai do Céu ficar aqui conosco, não é verdade? Vamos fazer uma breve oração? Feche seus olhinhos, junte as suas mãozinhas e vamos orar. Querido e bondoso Deus, muito obrigada pela semana que tivemos. Fica conosco agora na Escola Sabatina. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar uma música? Se com papai está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com papai está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com mamãe está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com mamãe está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com os irmãos está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com os irmãos está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Muito bem! Agora eu vou contar para vocês mais uma história da carta missionária. Isso mesmo! Hoje eu vou contar para vocês a história de um mocinho chamado Rorive. Isso! Rorive é adventista, ele e toda a sua família. Rorive e sua família resolveram mudar para outra residência. E essa residência era muito legal. Eles gostavam muito de morar naquela casa. Só que apareceu um pequeno problema. Nessa cidade onde Rorive e sua família foram morar, não tinha adventistas. Isso mesmo. Mas quando ele chegou lá, ele viu que tinha uma igreja, isso mesmo, uma igreja adventista. Mas estava fechada, porque não tinha mais adventista na cidade, então, por muito tempo, a igreja estava fechada. E além de fechada, ela estava em ruínas, porque estava abandonada, isso mesmo. O prédio da igreja era bem antigo, mas o pai de Rorive resolveu que iria fazer alguma coisa a respeito. Fizeram uma reunião em casa e o papai de Rorive disse: nós vamos frequentar aquela igreja, nós vamos reformá-la e nós vamos deixá-la bem bonita e nós vamos frequentar ela aos sábados, sim. O que vocês acham? E o restante da família adorou a ideia do papai. E daí começaram as reformas. Todo dia, Rorive e sua família estavam lá na igreja para arrumar alguma coisinha. E eles também começaram a frequentar a igreja, mesmo sendo só eles. Pouco tempo depois, Rorive e sua família já estavam frequentando a igreja não somente aos sábados, mas também às quartas-feiras, que era culto de oração, e também às sextas-feiras, que era o culto do pôr do sol. Estava tão gostoso frequentar a igreja,
mesmo sendo somente eles. Tempos depois, Horivi começou a estudar em uma escola diferente e refez novos amigos. E dentre esses amigos tinha um muito especial. O nome dele era Glenn, isso mesmo. Então, numa tarde de sexta-feira, Horivi e sua família foram para a igreja porque eles iam fazer o culto do pôr do sol. E chegando lá na igreja, ele ouviu uma pessoa que ele conhecia parado lá na frente. Era o seu amigo Glenn, isso mesmo. E Horivi perguntou: Glenn, o que você faz aqui? O que você está fazendo aqui? E Glenn disse: minha casa é aqui do lado, Horivi. Aí Horivi falou: uau, que legal! Venha, aproveite, vamos na igreja conosco. Mas naquele dia, Glenn não poderia ir na igreja, mas disse que na próxima sexta-feira ele iria sim. E o tempo foi passando. Glenn não foi naquela sexta-feira, mas foi no culto divino no sábado, isso mesmo. E ele gostou muito de ter ido à igreja. Glenn entregou a sua vida a Jesus e foi batizado. Amém. E o tempo foi passando. Glenn convidou toda a sua família e todos foram batizados. Olha que bênção, meus amores. E teve um dia que Glenn chegou para Horivi e disse: sabe, meu amigo, no tempo que você chegou na nossa cidade e eu te conheci, foi o tempo que eu estava orando para Deus para conhecer a igreja verdadeira e eu nem imaginava que a igreja verdadeira estava do lado da minha casa. Mas Deus me mostrou você e sua família. Muito obrigada por ter mostrado Jesus para mim e eu pude também mostrar a Jesus para a minha família. O tempo passou e mais pessoas começaram a frequentar aquela igreja. E o tempo foi passando e passando e logo estava cheia de pessoas, cheias de amigos de Jesus. Amém, né? Horivi cresceu e chegou na idade de ir para a faculdade. E então ele se mudou para Libreville, que é a capital de Gabão. E lá ele começou a frequentar a universidade, refez novos amigos, olha que legal, e também começou a frequentar uma igreja lá perto. Só que, meus amores, essa igreja ficava perto de um bairro muito perigoso, onde tinha em volta muitas pessoas que usavam drogas, ladrões, pessoas de aparência má, que faziam coisas erradas. Horivi ficou pensando: será que essas pessoas podem ser amigos de Jesus? Podem aceitar a Jesus? Será que elas estão salvas? Horivi, ele tinha espírito missionário, mas ao ver aquelas pessoas fazendo coisas erradas, ele pensou: poxa vida, Deus não quer esse tipo de pessoa lá no céu, mas será que eles têm uma chance? E Horivi concluiu que não, que eles estavam perdidos. Chegou a noite, Horivi foi dormir. E naquela noite, Horivi teve um sonho que mudaria aquela opinião dele. O sonho falava que naquela cidade não tinha água encanada, água de torneira, sabe? E eles tinham que ir em outro lugar com um balde para poder encher de água para voltar para casa. E Horivi havia ido nesse lugar para poder encher os baldes que ele tinha. Chegando lá para encher os baldes, ele encontrou 2 ladrões, isso mesmo. Os ladrões estavam querendo sua carteira. E Horivi falava: eu não tenho dinheiro. Mas mesmo assim, aqueles ladrões ficaram insistindo. Então, um daqueles ladrões enfiou a mão no bolso de Horivi e viu que não tinha nada dentro. A mão estava vazia. Mas Horivi, na verdade, estava com a carteira no bolso. Mas o ladrão não encontrou a carteira. E então o ladrão olhou para a mão, viu que não tinha carteira nenhuma, sendo que tinha aquela montanha aqui, ó, que fica quando tem alguma coisa no bolso, não fica pesado?
Então o ladrão ele viu que tinha alguma coisa no bolso, mas ele enfiava a mão no bolso de Horive e não pegava nada, não conseguia pegar nada. E ele olhou para a mão e disse: Ué, que é isso? O ladrão estava surpreso. E aí Horive falou uma coisa muito importante. Horive disse: Eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E naquele sonho, Horive começou a falar de Jesus para aquele jovem que se tornou ladrão. E então Horive acordou do sonho, meus amores, e percebeu que Jesus havia respondido às suas dúvidas. Realmente ele tinha a certeza naquele momento de que aquelas pessoas que estavam fazendo mal, que eram ladrões, usavam drogas, faziam coisas erradas, tinha salvação, tinham uma chance e que Jesus estava pronto para perdoá-los. Pouco tempo depois, a igreja de Horive organizou uma série evangelística. Todos os dias tinha culto e daí Horive resolveu convidar aquelas pessoas, os ladrões, os alcoólatras, as pessoas que usam drogas, resolveu convidar todos eles para esses cultos, para essas reuniões evangelísticas. E de todas aquelas pessoas que Horive convidou, 6 foram batizadas. Amém! Sabe, crianças, Horive ficou muito feliz porque Deus usou ele para levar aquelas pessoas para Jesus. Nós também podemos ser usadas por Deus para levar a palavra de Deus, o amor de Deus para as pessoas que ainda não conhecem. A nossa ofertinha vai estar ajudando a construir mais escolas lá na África, porque lá nós poderemos ajudá-los de uma forma através da ofertinha. E aí, se construir a escola cristã, uma escola adventista, lá eles poderão falar de Jesus para as pessoas que não conhecem. Vamos ajudar com as nossas ofertinhas? Amém! Obrigada porque vocês estão separando as ofertinhas para quando nós voltarmos para a nossa igreja, nós vamos poder entregar, vamos poder ajudar alguém a falar sobre Jesus. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, esta oferta é tua. Obrigado pela oportunidade de poder ajudar as pessoas que não te conhecem. Em nome de Jesus é que te agradecemos. Amém. Chegou a hora da nossa história bíblica. E a história que eu vou contar hoje é a continuação da história de Elias. Vocês lembram que Elias foi parar na casa de uma viúva porque Deus pediu para ele ir lá? Então, Elias ficou um tempinho lá na casa dessa viúva. A viúva tinha um quartinho no andar de cima da sua casa e Elias ficou lá por um tempo. Não tinha chovido ainda. Sabe por quê? Porque as pessoas ainda adoravam o Deus Baal, aquele Deus de pedra, aquele Deus que não existe. Vocês acreditam? Depois do que aconteceu, não choveu e eles continuavam a adorar a esse Deus de mentira? Pois é, meus amores, por causa da chuva que não tinha como plantar as plantas, as frutas, só morria, não crescia e por isso as pessoas acabavam com fome. Mas era por conta deles, eles não queriam obedecer a Deus, não queriam só adorar a Deus verdadeiro, eles continuavam a desobedecer a Deus, adorando aquele Deus de mentira que não existe, não é verdade? Mas lá na casa da viúva sempre tinha um alimento. Toda vez que a viúva precisasse de farinha, ela abria aquele potinho e tinha farinha. Toda vez que ela precisasse de azeite para fazer o pão, ela abria aquele potinho e sempre estava cheio. Deus estava cuidando daquela viúva, do seu filho e também de Elias. E Elias e aquela viúva sempre agradecia a Deus pelo alimento.
Aquela viúva tinha um filhinho, você lembra? Então, Elias se apegou àquele menino enquanto estava na casa dele. Eles brincavam, Elias contava histórias bíblicas para ele. Ele gostava da história de Noé e Elias sempre contava a história do barco, a história de Noé, que vocês já conhecem também, não é verdade? Mas um dia, aquele filhinho ficou doente. A mamãe, que era aquela viúva, pegou ele no colo, acariciou ele, deu muito carinho, deu água fresquinha, deu comidinha, todo aquele alimento, né, que a mamãe faz com amor para seu filho, tentando animar ele. Mas aquele menino piorava a cada dia, até que se veio um dia e aquele menino morreu. A viúva ficou inconsolável. A viúva chorava de tanta tristeza. O seu único filho havia morrido. A viúva chegou perto de Elias e falou: "Por que Deus fez isso comigo? Por que meu filho morreu?" E chorava. E Elias tentou consolá-la, mas infelizmente não adiantava. Aquela mãe estava muito triste, sem saber o porquê que Deus tinha feito isso. Ela tinha isso na cabeça dela: por que Deus levou meu filho? Por que Deus levou meu filho? Até que Elias pegou aquele garoto, levou ele lá para o quarto dele. Ele tinha que subir uma escada, pegou aquele menino no colo, subiu as escadas, colocou o menino na cama dele, ajoelhou-se e falou com Deus. Falou assim: "Deus, por favor, traga esse menino de volta, Senhor. Eu suplico, Senhor." E Elias teve uma hora que ele subiu em cima do garoto e continuou a orar: "Senhor, devolva a vida a este garoto. Ele é tão bonzinho, por favor, Senhor." E ele clamava e clamou por 3 vezes para que Deus devolvesse a vida àquele garoto. "Senhor, a mãe desse garoto me alimentou, me deixou ficar aqui em sua casa, me ajudou tanto, Senhor. Por favor, devolva a vida a este menino." E então, naquele momento, aconteceu um grande milagre. Após orar e suplicar a Deus pela vida daquele menino, ele sentiu e ouviu a respiração do garoto novamente. Ele estava vivo, ele estava bem. E Elias ficou tão feliz que ele gritou de alegria. Pegou o menino pela mão, desceu as escadas com ele e chamou a mãe: "Venha ver o seu filho, ele está vivo." E aquela mãe estava muito feliz. Pegou seu filho nos braços, abraçou muito. E naquele mesmo instante, ela agradeceu a Deus pela vida do seu filho. Deus cuidou daquela família, daquela mãe, daquele filho, de Elias. Deus cuida de mim. Deus cuida de vocês também. A história de Elias, a viúva e seu filhinho está na Bíblia Sagrada, isso mesmo. Está lá em 1 Reis, no capítulo 17, do verso 17 até o 24. Pede para a mamãe ou para o papai ler para você mais uma vez essa história. E o nosso verso para decorar também está aqui na Bíblia. Está lá em Naum, no capítulo 1, no verso 7, que diz: "O Senhor protege os que nele confiam." Vamos fazer o nosso verso para decorar dos gestinhos? Eu vou fazer os gestinhos e vocês repetem comigo, ok? O Senhor protege os que nele confiam. Naum 1:7. Vamos fazer novamente? O Senhor
protege os que nele confiam. Naum 1:7. Muito bem. Muito bem, crianças. Na nossa história bíblica de hoje, nós aprendemos que se nós confiarmos em Deus, com certeza Ele nos protege, Ele cuida de nós. Vamos orar para pedir para Deus, para que nós possamos confiar mais nele, ficar bem pertinho dele, bem juntinho dele, porque aí com certeza Ele vai cuidar de nós, vai nos proteger de todo mal. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, por favor, Senhor, nos ajude a confiar mais em Ti. Cuida de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E é isso aí, criança. Nossa escala sabatina já chegou ao final. Mas eu gostei muito, muito de estar com vocês hoje. Eu espero que você tenha um ótimo sábado na companhia de Jesus Cristo e uma semana abençoada. Um grande beijo da Prolília. Tchau, gente!